para a formação. Abre logo o seu caderno de formação. Nós estamos em mais um dia da nossa série Transformando Maldições em Bênçãos. É Nossa Senhora quem faz isso para a gente. E hoje nós vamos rezar pedindo a Deus que transforme votos íntimos em decisões. Vamos primeiro esclarecer o que é um voto íntimo. Votos aqui não tem nada a ver com os votos religiosos que nós fazemos, que é um compromisso com Deus, não é? É uma entrega de vida a Deus, não tem nada a ver com os votos que a gente faz no dia da nossa eleição, que, claro, nós também somos responsáveis por eleger candidatos que defendam a vida, não é? Que defendam a família, a gente também é responsável por isso. Mas eu estou falando aqui de votos íntimos. O que são votos íntimos? São aquelas palavras que nós dizemos para nós mesmos e talvez para outras pessoas, mas que nós dizemos para nós mesmos. E são palavras que têm uma força de transformar aquilo que nós estamos dizendo em realidade para a nossa vida. Eu peguei aqui alguns exemplos de frases que a gente já pode até ter dito alguma vez. O padre Marlon Múcio, ele elencou essas frases, são frases que a gente vai lembrando, palavras que a gente diz, que são palavras que têm força para nós e que transformam a realidade da nossa vida. As palavras adquirem, junto com a nossa vontade, uma força tremenda. Porque a palavra é uma palavra que pode ser dita, mas quando nós dizemos a palavra e nós aderimos com a nossa vontade, nós tomamos posse dessa palavra para nós. E às vezes é uma palavra de bênção e nós recebemos uma bênção, mas às vezes é uma palavra terrível que nós dizemos contra nós mesmos e essa palavra permanece. Presta atenção, porque pode ser que você tenha talvez 40, 60 ou 70 anos de idade e já tenha usado muitas dessas palavras antes. A primeira: nunca mais eu vou fazer isso. Quando a gente fez alguma coisa, por exemplo, que magoou alguém, ou a gente fez alguma coisa que deu errado, vamos supor que a gente fez uma receita de um bolo, e aquele bolo deu errado, ficou ruim, ficou solado, ficou salgado, não sei, e depois você diz: eu nunca mais faço essa receita. Ainda que outra pessoa tenha feito a receita na sua casa no dia seguinte, tenha ficado delicioso o bolo, mas você fez isso. Não, mas eu nunca mais vou fazer, não deu certo, eu nunca mais. Isso é um voto íntimo, que essa palavra é dita pela boca, mas a sua vontade pega essa palavra. Outra: agora vai ter de ser assim. E agora vai ter de ser assim, e não vai ser diferente. Vai ter de ser assim, e essa palavra foi dita, e o voto íntimo foi feito. Outra: eu não piso mais lá. Fui numa loja, fui mal atendido por um vendedor, eu digo: eu nunca mais piso naquela loja. Pode ser que a roupa que eu quisesse esteja lá e esteja com uma promoção com 50% de desconto do preço de outra loja, mas eu fiz o voto íntimo porque uma vez, há 10 anos atrás, eu fui mal atendido por um funcionário daquela loja e eu digo: nunca mais eu piso lá. E às vezes a gente até paga o dobro do preço em outra loja só para não ter que entrar naquela loja, e aquele funcionário foi transferido, já está trabalhando em outro emprego, mas eu digo: nunca mais piso lá. Não é mesmo? Acontece isso demais conosco. Mais uma: fulano para mim morreu. Isso aí para mim, a gente diz isso muitas vezes, não é? Ixi, aquela pessoa para mim morreu, não quero nem saber mais dela, quero nunca mais ver. Às vezes a gente diz essas palavras. Outra palavra, e essa palavra às vezes é pesada. Muitas pessoas que tinham um desejo de casar, mas dizem essa frase: se eu não me casar com ela, eu não caso com mais ninguém. É uma palavra que é dita, mas a vontade está aderindo àquela palavra. Se eu não me casar com ela, eu não caso com mais ninguém. E aí a palavra fica marcada, carimbada com a nossa vontade. E uma última aqui. Muitas vezes a gente diz assim: eu não vou nem que a vaca tussa. Eu não sou veterinário, não sei nem se uma vaca tosse ou não. A senhora sabe, irmã? A irmã também não sabe, não. Mas muitas vezes a gente diz isso, não é? Não vou nem que a vaca tussa. Não vou de jeito nenhum, não tem quem me faça me levar lá. Não vou, eu não vou.
E às vezes essa palavra é uma palavra que a nossa vontade deixa firme, e juntando com isso, o inimigo tem os seus dedinhos e aproveita para dizer: pronto, a vontade dele está assim, então eu vou já guiar os caminhos dele para levá-lo a algum pecado lá na frente, ou alguma tristeza lá na frente. Então essas palavras que nós dizemos, junto com a nossa vontade, acabam transformando a nossa realidade. Irmão, agora que o senhor está falando, eu digo isso quase todo dia. Eu digo isso tantas vezes. Lá em Minas, muitas vezes as pessoas chamam de pessoa positiva, não é a pessoa que ela fala e pronto. Só que às vezes essas palavras, como votos íntimos, prejudicam muito a própria pessoa. Porque olha, quantas coisas essa palavra, assim, se eu não me casar com ela, eu não caso com mais ninguém. Vai que aquele rapaz acaba aquele namoro e encontra uma moça muito boa, que seria uma ótima mãe para os seus filhos, uma ótima esposa, mas ele já tinha dito essa palavra, então fechou. Quantas vezes a gente, em momentos atrás, rezamos por algumas pessoas que tinham dito esse voto íntimo. Muitas mulheres que tiveram decepção com o namorado diziam: eu não confio mais em homem nenhum para mim presta. Os homens são todos assim, e aí fecha a questão. Essas palavras de maldição têm muita força. Irmão, e agora? E agora, irmão, o que eu faço? Eu já fiz isso demais. Irmão, eu fiz isso hoje de manhã, eu fiz isso ontem, uma situação difícil, isso que o senhor falou da loja, isso que o senhor falou de uma pessoa que eu não quero mais nem ver, eu falei isso ontem. Está tudo perdido para mim? Não, calma. Não está tudo perdido. A graça de Deus é tão extraordinária que ela tem o poder de transformar as realidades e os corações. Nós vamos rezar hoje no Santo Terço para pedir que esses votos íntimos sejam transformados em decisões de acordo com a vontade de Deus. Olha só, aqui tem falando no livro do Eclesiástico, capítulo 37, versículo 21. Eclesiástico 37, 21. Uma palavra má transtorna o coração. Dela vem 4 coisas: o bem e o mal, a vida e a morte. Sobre estas, quem domina de contínuo é a língua. Então, a gente, como a palavra má pode alcançar muitas coisas, mas com uma palavra boa, nós alcançamos outras coisas ainda maiores, não é? E é para isso que a gente vai rezar hoje. Essas orações que nós vamos fazer hoje são orações para quebrar esses votos íntimos que o Senhor fez, que você fez lá no passado. Você vai rezar e essas orações vão ser orações eficazes. Nós vamos rezar juntos aqui no nosso Santo Terço, pedindo ao Senhor que quebre esses votos íntimos, porque eles vão se transformar em decisões. E qual é a nossa decisão? Eu quero ser livre para fazer a vontade de Deus. A minha decisão é essa. Eu quero ser livre para aderir aos planos de Deus. Eu quero ser livre para fazer o que Deus espera